mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, vem falar ao nosso coração, vem ministrar ao nosso espírito aquilo que o Senhor deseja que aprendamos, que o nome do Senhor seja glorificado através dos nossos agires e das nossas escolhas e das nossas atitudes. Que o teu nome em tudo, Senhor, seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a gente começa a mensagem de hoje trazendo uma pergunta para todos que nos ouvem. Será que tudo nos convém? Atentemos, pois nem tudo nos convém. O desejo do nosso coração é continuar chamando a atenção da igreja, primeiro para a vigilância, segundo para o discernimento e terceiro para um andar em novidade de vida. O versículo lido encabeça o texto que fala da necessidade de domar o corpo para que seus membros não sejam usados como instrumentos da iniquidade. É interessante que leamos todo o capítulo para que nós entendamos melhor aquilo que o apóstolo, ou o Espírito Santo, através do apóstolo, deseja ministrar aos nossos corações. Temos falado muito insistentemente a respeito da segunda vinda do Cristo, de que estamos vivendo realmente os últimos dias sobre a terra e que em qualquer outro tempo, mais que em qualquer outro tempo, precisamos anunciar o Cristo, e eu insisto, se preciso, com palavras, mas sobretudo com as atitudes. Os discursos desprovidos de atitudes não convencem mais. As pessoas estão saturadas dos programas, do uso das mídias todas para se falar do Evangelho. E muitas vezes, aqueles que têm ministrado e aquele que está em pé, veja que não caia. Eu não estou aqui fazendo uma crítica e apontando o dedo, porque também preciso de fazer muitos concertos, porque senão eu não estaria mais aqui. Mas eu me coloco junto com todos que precisam pregar o Evangelho, mas eu insisto, se preciso, com palavras. Estamos sendo chamados continuamente à santificação e ao discernimento. Não é possível mais continuar com o padrão mundano de 2 pesos e 2 medidas. Muitas vezes as pessoas se comportam de uma maneira dentro das 4 paredes da igreja visível, com suas roupas bem comportadas, com as suas maneiras de falar específicas, com jargões pentecostais, e lá fora fazem completamente diferente. E o Senhor nos chama a atenção para o fato de que nós somos observados o tempo inteiro por homens e por anjos eleitos e por anjos caídos. E esse segundo grupo é aquele que fica na torcida contra para que nós caiamos da nossa posição em Cristo Jesus. Existe um velho jargão que muitos têm abraçado em nosso meio, é o tal do não tem nada demais. Quem já não ouviu isso? Olha, besteira, bobagem, não tem nada demais. Qual o problema? Não são as exterioridades e as meras palavras que testificam de um andar com Deus, mas a interioridade verdadeiramente regenerada, transformada, gerando atitudes que testemunhem. Como é que você tem negociado? Como é que você tem tratado os seus empregados? Como é que você tem se relacionado com os seus familiares? Como tem agido na vizinhança? Como tem agido nos seus negócios, nas compras e vendas?
E a gente tem visto e sabido muitas notícias de ganhos ilícitos no meio daqueles que professam o nome do Senhor. Mais uma vez, estamos aqui para chamar a atenção daqueles que foram um dia batizados, professaram a sua fé. É tempo de auditoria espiritual e só o Espírito de Deus pode fazer isso. Fomos chamados a andar na contramão do mundo e em novidade de vida. E ao que tudo indica, o adversário tem tirado férias depois de semear exaustivamente seus sofismas nos corações. Ele não tem tido muito trabalho ultimamente, porque as pessoas têm feito, os secretários têm feito o trabalho sujo dele. E tem um ditado do mundo que diz que o diabo, quando não vem, manda o secretário. E como o bicho tem secretário, misericórdia. Parece que, lamentavelmente, a esmagadora maioria dos cristãos, ou que dizem ser cristãos, tem vestido a camisa do não tem nada demais. Mas se eu não fizer isso, todo mundo faz. Você não é todo mundo? Me lembrei agora da minha mãe. Mas todo mundo vai, mamãe, todo mundo vai para essa festa, todo mundo vai com essa roupa, você não é todo mundo. E o assunto estava encerrado, né? É preciso acordar, é preciso chamar atenção, a nossa própria atenção. Todas as coisas que são consideradas lícitas pelo mundo não convêm a cristãos. E eu estava lendo um texto, uma frase que, se eu não me engano, é do reverendo Leonardo Ravenhill, que dizia assim: você é a Bíblia que muitos vão ler, ou a única Bíblia que muitos vão ler. O que é que estão lendo em você, ou através de você? É uma frase pesada. Razões para as instruções paulinas em relação aos nossos agires por meio do corpo. Primeira, se verdadeiramente estamos unidos ao Senhor, somos um espírito com Ele. O versículo 17 desse contexto diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Um direito lícito torna-se pecado quando pode prejudicar a pessoa em questão e aos outros, ou mesmo ferir ao Senhor que nos resgatou e uniu a Ele. O santuário de Deus não pode abrigar coisas que ferem a santidade de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece, e aliás esse versículo é um dos mais citados pelos teólogos da prosperidade. Paulo falava num contexto de sofrimento, e uma das primeiras expressões que sugere complemento à ação do texto é suportar. Tudo posso suportar naquele que me fortalece. No Senhor podemos resistir aos apelos da carne. Tudo podemos renunciar e assim por diante. O que tem faltado à maioria dos cristãos contemporâneos? Presença soberana do Espírito no controle espiritual da nossa casa, ou da casa do Senhor, que é o nosso corpo. Se o Senhor é o nosso dono realmente, então entreguemos a Ele as chaves do santuário, o qual somos nós. Ele vai determinar o que nos convém ou não. E isso é testificado no nosso coração através de um pensamento. Um pensamento que reconhecidamente vem de Deus. Olha, isso não. Tem coisas que você cisma, mas passa por cima da sua cisma porque você acha que simplesmente é uma cisma. Não é. Se você é um cristão, as suas cismas serão cristianizadas, para que você faça aquilo que agrada ao Senhor. E aí, isto para não causar escândalo
aos que estão ao nosso redor e, sobretudo, aos fracos na fé. Devemos nos apartar até da aparência do mal. Eu gosto muito do versículo que o Senhor absteve-vos de toda forma de mal. Mas na versão, me parece que a revista e corrigida diz absteve-vos de toda a aparência do mal. Olha que coisa interessante, até a aparência do mal. Quem está lá fora não sabe o que é real e o que não é. Então nós precisamos ter zelo também com os fracos na fé. Segundo lugar, a segunda razão da instrução paulina é que o nosso corpo, ele é santuário de Deus. O versículo 12 diz: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Tenho pensado muito na falsa ideia de liberdade que tem permeado os meios cristãos em nossos dias, sobretudo em nossos dias. Essa liberdade tem descambado para uma libertinagem, para a licenciosidade, que dá vazão às inclinações da carne. Usa-se tudo, vai-se a todos os lugares, associa-se com todos, pratica-se de tudo. Qual a diferença, então, entre o cristão e o não cristão? É um caso a se pensar. Para o mundo, tudo é lícito, para nós, nem tudo convém. Cabe a nós não permitir que nada nos domine, a não ser o próprio Senhor. De um simples refrigerante às outras demais coisas. Na hora que você entende esse princípio e diz basta, o seu basta ele é retumbante no meio espiritual. Acabou. Ah, mas eu não consigo. Você tem que conseguir. Esquecemos que temos recebido de tudo sem questionar. Esquecemos que crer não nos isenta de pensar, de ponderar sobre as nossas escolhas e sobre aquilo que é tão generosamente oferecido a nós. O pecado não é ruim. Se ele fosse ruim, ninguém queria. Ele é agradável, ele é prazeroso, embora lá na frente a colheita dele seja desastrosa. Se uma pessoa fosse oferecer, alguém fosse oferecer a outro uma coisa muito ruim, claro que ninguém queria. Mas aí ele vem travestido de algo que o nosso corpo anseia. Os três inimigos do cristão: o mundo, o diabo e a carne. Sabe qual é o pior? A carne. Porque é ela que dá o tom, é ela que clama, é ela que dá a deixa e faz com que o adversário promova e estimule as coisas que são prazerosas à carne. E aí a gente tem que parar para pensar. O Santo Espírito que habita no verdadeiro cristão dá o tom das nossas decisões e inclinações. A questão é o quanto temos alimentado a nova e a velha e teimosa natureza que insiste em permanecer. A mais bem alimentada será fortalecida e prevalecerá. Eu tenho uma história interessante para contar. Conheço uma missionária que tinha uma dificuldade enorme de lidar, de vencer com a Coca-Cola. Parece bobagem. E já são 10 dias que ela vence. É um dia de cada vez. E outra coisa, não adianta você fazer jejum de comida se a sua fome, se o seu apetite é outro. Então você tem que fazer jejum na área do seu apetite, na área da sua inclinação. E ela, com muita valentia, debaixo da potente mão do Senhor, já faz 10 dias que não toma Coca-Cola.
Glória a Deus por isso, ela vai ser vencedora, ela já é mais do que vencedora em nome de Jesus. E aí, vem a terceira razão que Paulo, ele traz essas instruções para nós. A terceira razão é que fomos comprados por preço de sangue. Não somos de nós mesmos, precisamos glorificar o Senhor por meio do nosso corpo. Versículo 20 do contexto diz: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aí lá vem essa terceira razão que traz a reboque as outras duas já mencionadas. Esquecemos que a moderação, o equilíbrio em tudo, essa moderação é boa. Tem faltado sobriedade, tem faltado vigilância, tem faltado essa moderação. Tudo por falta de uma doutrina sólida e alicerçada na rocha que é o Cristo. Poucos querem estudar a palavra de Deus. É outra coisa que ninguém vive sem se alimentar. E o seu espírito precisa de alimento tanto ou mais do que a sua carne. É certo que Cristo nos libertou para experimentarmos uma liberdade. Contudo, a liberdade dos filhos de Deus não é de modo algum licença para fazer aquilo que entristece o Espírito de Deus. Paulo ainda admoesta que a nossa liberdade não pode dar lugar à carne. A liberdade é adquirida antes na esfera espiritual para que experimentemos livre acesso à presença do Pai. Esse é o ponto-chave. Liberdade para servi-lo, liberdade para adorá-lo, sem as amarras da religiosidade exterior, liberdade para fazer a sua vontade soberana. É certo que essa falsa ideia de liberdade que o mundo apregoa tem encontrado amparo no humanismo, que tem adentrado a igreja com suas fórmulas e estratégias perigosamente malignas. Que o Senhor, Ele nos ajude, que o Senhor, Ele nos encha com a presença dEle, de modo que saibamos dizer não ao mundo, ao diabo e à carne. Que o Senhor nos dê discernimento para os nossos agires e escolhas, porque eles têm consequências sérias. Que tudo o que fizermos possa glorificar seu santo e excelso nome, em nome de Jesus. Amém. Que a semana seja uma semana vitoriosa, que a semana seja uma semana de livramentos, de saúde, de paz, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe.